Hoje nós vamos, eu vou fazer uma pergunta, né? Na verdade a pregação é uma pergunta. O que é igreja? O que é igreja? Então fiquem pensando no que é. O que será a igreja, né? Todo mundo fala, vamos à igreja. Você não foi na igreja hoje? Você não vai na igreja, né? Domingo? Júnior, vai tomar banho para ir para... Deixa esse jogo aí, Júnior. Vai tomar banho, senão a gente vai se atrasar para ir para... Não é assim? É ou não é? Tô ligado que lá em casa também é assim. Bom, vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Mateus 16, 13. Mateus 16, 13. Quando vocês acham aí, né? Vamos orar então para que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Pai querido, nós te agradecemos por estarmos aqui em reunião. Obrigado porque aqui nós pudemos louvar e exaltar o seu nome e que nós possamos sentir a sua presença aqui neste lugar. Muito obrigado, Senhor Jesus, por morrer por nós naquela cruz. E Espírito Santo, nós te pedimos, Senhor, nos dê entendimento da sua palavra e que traga transformação em nossas vidas, Pai. Que a pregação de hoje, da semana passada e as outras pregações possam ser alicerces, Senhor, para a gente iniciar a nossa semana e assim continuar, Senhor. Então que o Senhor possa transformar as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Beleza? Então diz assim, ó, chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Então Jesus estava perguntando, né? O que eles estão dizendo de mim aí por aí, né? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la ou prevalecer. Amém? Amém. Então Jesus estava perguntando para os discípulos, né? Vocês andaram por aí, e o que estão dizendo sobre mim? E aí eles disseram, né, que eles estavam achando que era algum dos profetas, porque Jesus se movia como Elias, né? Qual que era a maior virtude de Elias? Era fazer milagres? Somente? Qual que era a maior virtude de Elias? Fala alto, pode falar. Fazer discípulos, né? Qual que era a maior virtude de João Batista? Fazer discípulos, preparar o caminho do Senhor. Então, ele se movia como Elias, então eles estavam achando que era um profeta. E aí eles respondem isso e Jesus fala assim, tá bom, eles estão falando isso, e vocês? O que vocês acham que eu sou? E aí Simão, né, movido pelo próprio Deus, diz, você é Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Simão faz essa revelação para Jesus, e Jesus revela quem Pedro é. E fala assim, ó, seu nome é Simão, né, mas agora você é Pedro. E sobre esta rocha que você falou aí, né, eu edificarei a minha casa. Então Jesus ali estava falando sobre a igreja. Fala, igreja. Jesus estava falando. Então, a igreja é um projeto de Jesus. Lá em João 17, Jesus vai orar para que nós fôssemos um, assim como ele era com o Pai. Então, a igreja é um projeto do próprio Deus. E igreja, eu pergunto para você, tá, você falou aí que Simão falou que, né, através de Pedro, a igreja se colocaria, se edificaria. Então, mas o que é a igreja, então? E lembrando, tá, Jesus ali está dizendo assim, sobre esta rocha, quem é a rocha? A igreja estaria sobre João ou estaria sobre a rocha que é Jesus? Sobre a rocha que é Jesus, né, jovens? Hoje falamos sobre rocha, né? A casa sobre a areia, a casa sobre a rocha. Bom, então ele é a rocha. E a igreja está firmada nele, ou precisa estar, porque quando não está, tem algum problema, certo? Então, Jesus trata a igreja ali, né, ele chama de eclesia, né, que é do grego,
E essa palavra quer dizer assembleia. Então eu não posso ser igreja sozinho. Eu não posso ser igreja de uma pessoa só. O Gingers usava aí, canta uma música, né? Exércitos de um homem só. Mas não existe assembleia de um homem só. Nós só podemos ser igrejas se nós estivermos unidos. Nós só podemos ter igreja se nós somos uma unidade. Sem essa comunhão, nós não somos igreja. Amém? Somos fragmentos. E aí Jesus faz esse trocadilho, né? Vou te chamar de Pedro. Pedro significa pequena pedra. E é assim que Jesus nos vê, né? Como pequenas pedras. E aí nós unidos como essas pedras, junto com a angular, que é a principal, que é Jesus, nós formamos um templo. Certo? Então, se eu perguntar para você o que é igreja, você pode responder diversas coisas, né? Você pode falar que igreja é este prédio. Tem gente que acha que igreja é... O que mais? É um microfone na mão, é um pastor na frente, as pessoas sentadas, assistindo. Que igreja é culto. Então você pode dar diversas respostas. E aí, eu estava lendo um livro, eu já terminei esse livro, que é muito bom, chama Cartas à Igreja, do Francis Chan. É muito bom mesmo. E te dá um panorama do que seria a igreja ideal. Então ele começa o livro dizendo assim, ó, um certo homem sofreu um naufrágio. E ele ficou ali numa ilha, sozinho. Só que este homem não tinha uma bola que chamava Wilson. Este homem, ao invés da bola, chamado Wilson, tinha uma Bíblia. E esse homem leu essa Bíblia durante anos. E leu dia e noite, noite e dia, e foi lendo esta Bíblia. E ele vai ver na Bíblia, diversas vezes, a palavra igreja. E aí um dia esse homem é liberto, alguém passa com, né, ele faz um foguinho ali, alguém vê, e ele é salvo, e ele chega na civilização, ele vem aqui para o Brasil, e ele fala assim, preciso ir numa igreja, porque o projeto de Deus é a igreja, e eu li isso durante anos da minha vida, eu preciso saber o que é igreja. E aí esse homem chega vem da Lagoa Mirim, 171, e entra. E eu pergunto para vocês, será que ele vai encontrar a igreja que ele leu nesse lugar? O que vocês acham? Não vai, né? Em nenhum momento na igreja de Atos está dizendo que tinha alguém na frente, com o microfone na mão, que tinham bancos, não é verdade? Ele vai estranhar muito aquele modelo de igreja porque é hoje. Mas nós temos essa indagação, então. Então, se o homem não vai conseguir identificar muito o que é igreja, eu pergunto para vocês, o que é igreja? E a resposta está lá em Efésios 2,15. Efésios 2,15. E diz assim, ó, 2,15. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. Espera aí, é isso mesmo? É isso mesmo. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Então aqui ele estava falando, lembra, dos judeus e dos gentios, né, formando uma nação só, né? Ó. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros do quê? Da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como quê? Pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um quê? Santuário santo no Senhor. Dele vocês também estão sendo edificados juntos,
para se tornarem o quê? Uma morada de Deus. Para quem mesmo? Então vamos lá. Então Paulo revela para nós o que é a igreja. Qual é a essência da igreja? Então, primeira coisa, no versículo 16 vai dizer que a igreja é um corpo para o filho. No versículo 19 vai dizer que é uma família para quem? Tem alguém dormindo aí. É uma família para o pai. Fala pai. Isso. É um corpo para o? Uma família para o? E é um templo para o? Muito bem, classe. Parabéns. Percebam que é um corpo, uma família e um templo. Ele está dizendo que funcionamos em uma unidade. Em João 17, 22 diz assim, que a oração de Jesus sacerdotal, lembra daquela que Jesus nos enxerga aqui? Jesus começa a orar por mim e por você, ele começa a orar pelos discípulos, e aí ele tem uma parte que ele começa a projetar a igreja do futuro, ou seja, Jesus olhou para você, e isso aqui não é balela, Jesus nos enxergou aqui, no dia, que dia é hoje? 29? 29, né? 28? Hoje é 28 de agosto de 2022, Jesus estava projetando este lugar, ele estava orando por mim e por você, amém? E ele estava orando para que nós fôssemos o quê? Esse número mesmo. Número 1. Ele estava orando para que eu e você, Amanda, fôssemos um. Como ele é com o Pai. Diz assim, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na o quê? Fala bem alto essa palavra, unidade. Unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Ou seja, ele orou para que fôssemos um só. Trouxe experiências hoje para nós. O que é isso aqui? Não é pão, não. É um saco de... Elas estão juntas? Elas estão unidas? Sim ou não? Unida não? Por que não? Hã? Muito bem. Então aqui te define uma da outra, certo? Se uma está apodrecendo, o que eu faço? Tiro. Se uma está mais sujinha, eu lavo ela mais do que as outras. Então, isso não é conceito de unidade. Tem gente, isso aqui é uma união, né? É uma união, mas não é uma unidade. Tem gente que acha, oi? É um ajuntamento. Estão unidos aqui, num saquinho. E pode ser seu por apenas, não, estou brincando, não vou vender batata não. Bom, este saco de batatas é muitas vezes os lugares ao qual nós estamos vivendo. Tem gente que está achando que a igreja é um grande elevador, sabia, Antônio? Um elevador, sabe? O elevador te leva para... Mas se você não tomar cuidado também, ele te leva para... Sabe que você entra no elevador com um monte de gente? E aí você mora no prédio, às vezes vê a mesma pessoa várias vezes. Boa noite, boa noite. Você vai para onde? Quando pergunta, né? Para onde você vai? Ah, para o 3. Oh. Quando tem diálogo. Nossa, você viu? Tá frio hoje, né? Você viu, choveu ontem. Que frente fria. Você viu lá o Lula, lá no Jornal Nacional? Você viu lá o não sei o quê? Esse é o papo que rola. Às vezes, né? Quando tem papo, quando não é só. Cada um fica na sua, enfim. Então, a igreja não é um elevador, tá? Com um monte de gente e a gente está apertando o botãozinho e subindo junto. Não é isso que é a igreja. Fala, isso não é igreja. Fala, pode falar. Isso não é igreja. Eu vou mostrar o que é igreja. Alguém sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma unidade?
Por quê? Eles estão misturados. Se o purê estraga só uma parte? Se ele azeda só uma parte? Vai ter uma parte salgada, outra parte não salgada? Vai ter uma parte, né, Rita? Vai ter uma parte com pimenta e outra não? Eu gosto de uma pimenta, Rita. Não é nordestina, é mineira, mas amo uma pimenta. Isso é uma unidade. Tem o mesmo gosto, a mesma textura. E eles estão o quê? Todos unidos. Inclusive fui eu que fiz esse purê. E tá gostoso. Né? A gente fez hot dog ontem. Eu ia filmar, mas não deu. Todos eles têm o mesmo gosto, tá vendo? Não dá pra ver gosto também. Mas, gente, tem o mesmo gosto, tá uma delícia, viu? Ó, presta atenção. Isso é uma unidade. Só que para eu fazer esse purê, precisou passar por um processo. Eu precisei pegar essa batata e descascar primeiro. Doeu, será, para a batata? Se a batata sentisse dor, ela fala, ai, né? Vai passando a faca e vai arranhando a batata. Depois que eu descasquei a batata, eu coloquei ela onde? No fogo, e aquela água ferveu. A água, não, senão fica dura. Tadinha. Gente, só contar uma coisa rapidinha. Primeira semana de casamento. A Jéssica vai me matar que eu vou falar, mas eu vou falar. Mas ela melhorou, graças a Deus. Tadinha, ela quis me agradar e falar assim, o que você gosta de comer, meu amor? Eu falei, eu gosto de comer linguiça com batata cozida. E aí ela fez pra mim. Aí eu cheguei em casa, né? Eu tinha ensaio de segunda-feira. Lembra, Alex, que a gente tinha ensaio de segunda-feira, né? Saí 7 horas de casa da noite, aí vim pra cá, vim pro ensaio, cheguei em casa 10 horas da noite. E ela toda feliz com a mesa posta. E aí? Olha, eu fiz o que você gosta. Ai, que legal, né? Colocou no meu prato. Aí eu coloquei a batata na boca. Crack, crack. E aí, tá gostoso? Tá uma delícia. Aí ela pegou e comeu. Por que você não falou que a batata tava dura, que eu tinha feito de novo? Tá horrível. Só uma ilustração. Mas, enfim. A batata foi pro fogo. E ela ferveu naquela água super quente. Alguém já derrubou água em você quente? Dói? Dói. Mas depois, a batata saiu quentinha de lá. E ela saiu já molinha. Aí você coloca ela num recipiente. Lá em casa eu tenho um... Na verdade, quem espremeu foi o Paulo, né, Paulo? Ele colocou as batatinhas no espremedor e ó... E faz esse barulhinho, não faz? E ela saiu toda esmagada. Aí eu joguei ela na panela, temperei e fui misturando no fogo de novo, né? Ela ganhou um amiguinho leite e uns amiguinhos sal e uns temperinhos. E aí, o purê ficou pronto. E agora eu posso dizer que ele é uma unidade. Se eu derrubar ele aqui, vai cair todo mundo junto. E se ele agradar o paladar de alguém, ele vai agradar o paladar junto. E se ele desagradar também, ele vai desagradar junto. E foi por essa unidade que o Senhor Jesus orou. Para que nós fôssemos um. Não para que fôssemos batatas. Dentro de um saco. E você conhece a nuca da Neide. E o Max conhece a nuca do Walter. E muitas vezes você entra e sai daqui. E não sabe o nome das pessoas que aqui estão. Porque nós estamos nos comportando como um saco de batata. E não como um purê. Só que Jesus orou para você ser o quê? Purê não, né? Uma unidade. Peguei vocês. Então ele orou. Um purê gospel. Ele orou por nós. Para que fôssemos um. E isso é ser um. O que é o ser um? E como fazer isso? Então, voltando aqui. Ele nos dá 3 alegorias do que seria a igreja. Primeira, família, corpo e templo. Só que para ter essas coisas, nós precisamos entender quem é Jesus. Nós precisamos entender qual era esse projeto. E hoje eu fico muito feliz de estar aqui e compartilhar coisas com vocês que Deus tem dado para mim. Amém? Como eu fui muito agraciado quando estava sentado aí, o importante é nós estarmos juntos.
Então, por que que Deus nos compara a uma família? Porque uma família precisa de cuidado e amor. Pelo menos a maioria das famílias, existe cuidado e existe amor. Sim ou não? Sim, quando não tem, tem probleminha aí, né? As crianças crescem desajustadas. Então, vamos fazer uma alegoria aqui, uma história, criar uma história. Então, o Júnior foi comprar frango assado. A Luciana, compra um frango, porque eu não quero fazer mistura agora. Ele vai lá e compra um frango. Aí ele sai para comprar o frango. Meio-dia. Dá 12:30. Nada do frango. Dá 1h. Nada do frango. O que você faz, Luciana? Liga. Você não consegue falar com o Júnior. Dá 2 horas. O que você faz? Oi? Vai ficar preocupado. Vai começar a ligar para os colegas do Júnior, né? Quem sabe ele esqueceu e foi jogar bola. Alguém viu o Júnior por aí? Se fosse o Max, era para jogar bola. Alguém viu o Júnior? Max, você viu seu tio por aí? Rita, ele passou aí para pegar um frango com você? Porque ele saiu para comprar um frango e não voltou. E aí, o jeito que a Rita é, gente, se ela sabe que o irmãozinho dela sumiu, o que ela faz? Nossa. Isso, exatamente. É, Nilton. O que ela vai fazer, Nilton? Uma faixa, né, para procurar o irmão. Plantão da Globo. Bom, o Júnior não voltou nesse dia. Isso é domingo. Na segunda-feira ele não voltou ainda. O que vocês fazem? Procura quem? A polícia. E assim por diante. Por que vocês fazem isso? Porque vocês são uma família. Ele voltou, gente. Você comprou frango hoje? Não tá. Então, a gente tem que... Oi? Tava com o Max, né? Sempre, no futebol. Então, por que você faz isso? Então, a família, a gente briga, né? Como é que é lá, Lu? Os 4 se pegando na hora do almoço, e um querendo a coxa, outro querendo a asa, e 3 querendo o peito do frango que tem a pelinha gostosa. E todo mundo se bate, todo mundo se xinga. Só que se alguém de fora tentar ofender um de vocês, o que vocês fazem? Se unem. Se um de vocês some, vocês se unem. Se um de vocês é ferido, vocês se unem. O Senhor quer que nós sejamos uma família. Então a Patricinha, tadinha, andou doentinha esses tempos aí. Era de sábado, ela liga, eu não estou bem hoje. Falei até, minha filha, vamos orar, né? Não vou falar o que eu falei. Viu, Patrícia? Então, gente, sumiu. Ela faz parte, Deus falou que nós somos uma? Nós temos nos comportado como uma família? O problema é que a gente se acostumou a uma pessoa fazer isso. Só que o Senhor não quer, Jesus, né, tá falando de família, ele não quer que o pastor da igreja faça isso. Somos uma família. Como eu falei, começou com a Luciana, que é a mulher, passou para a Rita, que é a irmã, e ela já vai ficar desesperada. Quem vai passar para o Nilton, ele vai falar para a Neide, olha, Neide, meu irmão sumiu, e cada um vai se preocupando e vai tentando achar o Júnior de alguma forma. Não ficou só em um. Mas qual é o problema? Nós aqui, especificamente, estamos acostumados a uma pessoa fazer isso. Lu, você não foi na igreja hoje, o que aconteceu? Você está bem? Está passando mal, está com um problema de saúde? Ganhou na loteria, foi passear? Mas o que aconteceu? Nós não temos feito isso. Nós não estamos sendo família. E nós temos que ser família. Nós temos que saber o nome das pessoas que estão do nosso lado, da nossa frente. Como é que um irmão não sabe o nome do outro? Fala para mim. Existe alguma família que não sabe o nome do outro? Só se teve uma separação desde bebê e não se viram nunca mais. Correto? Bom, então, ele quer que nós sejamos família. Porque numa família tem cuidado e amor. Uma outra coisa que Deus se alegra. Quando um irmão ama o outro irmão.
Quando um irmão, ele tem uma atitude de carinho e cuidado com o seu irmão mais novo ou mais velho. Quando um pai vê isso, ele se alegra. Como que é lá naquela comunidade lá, Érica? Você tem 3. Quando você vê o Vinícius cuidando dos mais novos, como é que você fica? Alegra seu coração? Alegra seu coração, Adilson? Quando você vê vocês, né, tiveram que se ausentar, a Luísa fez o almoço, eles não passaram fome. Você faz almoço, Luísa? Faz arroz? Olha lá. Vocês se alegram com isso? Porque um cuida do outro. E o nosso pai, gente, a gente tem que entender que, por que a família é o projeto de Deus? Porque o Senhor, ele se manifesta e te mostra como ele se sente dentro de uma família. O meu sentimento de pai para com o Marcos é o que Deus tem de pai para mim. Vocês estão entendendo? Então ele se alegra como pai em ver nós nos amando. Mande um abraço pro Ricardo, viu? Faz tempo que eu não vou lá no Negreiros. Tô devendo uma janta pro Ricardo faz tempo. A gente vai marcar. Tem coisinha em comum pra gente trocar ideia aí. Entenderam? Bom. Só que ele não para só na família. Né? Ele não para só na família. Porque família também, às vezes, é algo que fechado. Chega uns agregados, certo? Clebão, lá, né? Chegou lá o Kleber. Chegou o corintiano ali, ó, né? Que parece até o Henrique. Vê de longe, assim, parece o Henrique, só que mais baixinho. Você é mais baixinho que o Henrique? É, né? Mas família, muitas vezes ela é fechada, só que Deus não quer que nós sejamos uma família fechada. Uma comunidade, uma igreja que só prega para si mesmo, só se evangeliza para si mesmo, só dá a paz para nós mesmos. Até porque Deus amou o quê? O mundo. E o mundo envolve todo mundo. E nós temos que amar quem está lá fora. Então, ele nos chama de corpo. Porque o corpo é o que dá o quê? O movimento. O meu corpo me leva para onde eu quero. É ou não é? Então nós somos o corpo de Cristo. Só que é muito louco. O meu corpo não é feito de mãos. Glória a Deus por isso, senão eu seria uma aberração. O meu corpo não é feito de pés. O meu corpo não é feito de olhos. O meu corpo é feito de membros diferentes. E a minha mão esquerda não é igual à minha mão direita. Na minha mão direita tem um dedo tortinho, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Adolescentes, desobediência para jogar bola, isso aqui, viu? Teimosia. Tem um dedo torto, tá vendo só? E quem toca também tem os dedinhos meio tortinho também, ó. Então a minha mão não é igual a essa mão. O meu pé direito não é igual ao esquerdo. São partes diferentes. Aí você fala, Werton, você falou que a gente é unidade. Como que a gente é unidade? As batatinhas? As batatinhas são iguais? Uma é grande, outra é pequena. Mas elas viraram um. Passaram por um processo e viraram só. Então, o Senhor quer que nós... Onde está a riqueza disso? É ser um corpo com partes diferentes. E neste corpo, cada um tem uma função. Já pensou se o meu ouvido começar a querer enxergar? Vai dar certo? Já pensou se o meu nariz querer começar a falar? Vai dar certo? Já pensou se a minha boca começar a querer escutar? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque cada lugar, cada membro está no seu lugar. E cada membro diferente tem a sua função. Então a riqueza do corpo é ter pessoas diferentes. Eu sou muito diferente da Neide. Mas eu e a Neide temos um só propósito. Eu sou muito diferente da Célia. Eu sou completamente diferente da Andalúzia. E antigamente a gente tinha uns atritos. Você acha que é fácil igual ficar de quinta-feira lá? Tá vendo este meu sobrinho? Olha só, igreja. Estava perdido e foi achado.
pessoas acham que eu fui desviado. Eu era um desviado dentro da igreja, tá? Não fui um desviado que saiu, mas enfim. Vocês acham que era tudo isso aí? Não era, a gente batia de frente. Porque eu era muito na prática, muito no físico, e ela era muito no espiritual. Falava com a mente espiritual. Uma vez eu fui falar assim com ela, quase voou no meu pescoço. Olha só. Somos diferentes. E Paulo vai falar que cada um vai se mover em um dom. Então hoje eu percebo que o meu dom é de mestre, de ensinar. E se você for ver, tem tudo a ver com a minha profissão, que é o quê? Professor. Viu, Gabi? Daqui uns anos é você que está aqui, você vai ser professora de criança, olha que bênção. Eu fazia essa cara também, viu? Falava bobeira, falava das crianças catarrentas, lembra? Meu Deus, cada gafe que eu cometia, gente, ainda cometo, né? Cadê a Gisele? Gisele que o diga. Gisele é a rainha das gafes. Vamos lá. Mas permaneceu, né? Prevaleceu, muito bem, ela insistiu. Né, gente? Não é verdade, gente? Bom, pena que não tinha gravação nessa época, né? Cadê o Israel? Israel, cadê você? Nessa época não tinha gravação, senão eu mostrava para vocês as gafes da Gisele. Fazer os melhores momentos. Ia ter mais de 1 milhão de visualizações, com certeza. Bom, vamos lá. Então, vamos lá. Então, eu entendo que o meu dom é mestre. Gente, então assim, tudo que eu leio, tudo que eu assisto, que é bom e que Deus falou comigo, eu não consigo guardar para mim. Eu, de alguma forma, compartilho com alguém. Eu vou andar, a gente conseguiu andar 3 vezes só, né, até agora, né, Max? A gente vai voltar agora, porque passou o frio. E a gente vai fazendo o quê? Só caminhando? Pô, Max, vi num tal livro, não sei o quê, isso aqui é muito legal. E ele conta algumas coisas, e a gente vai trocando experiência. E a gente precisa compartilhar o que Deus nos dá. Porque senão, o que adianta você ler a Bíblia só para você? Hoje nós vimos lá, né, adolescentes não, desculpa, jovens, né, que nós vimos lá. Aquele homem que ouve as palavras de Jesus e não as pratica, é como um homem que constrói a sua casa sobre areia. Mas aquele que ouve e a pratica, é como o homem sensato que edificou a sua casa em cima da rocha. Você vê as duas casas e elas estão no mesmo nível. Elas estão do mesmo jeito, são bonitas, são atraentes. Só que algo ruim acontece e uma casa desaba. E por que a outra não desaba? Porque esse cara cavucou, e encontrou lá embaixo o quê? Uma rocha. Engenheiro civil, se alguém precisar, viu, gente? Max. Dá para construir um prédio de, sei lá, 20 andares, se a gente não cavar para baixo? Por que acontece? Cai. Então, se você ouve as palavras de Jesus e não pratica, você está construindo casa sobre areia. E o vendaval, a chuva, o que acontece para derrubar a casa, o que é isso aí? É o nosso dia a dia, gente. Quem tem chefe chato, quem tem problema aí no trânsito, temos diversos problemas durante a semana. E se a minha casa estiver sobre a areia, esses problemas vão fazer essa casa o quê? Desabar. Então, voltando aqui, gente, se você está ouvindo de Deus, para você ter uma casa sobre a rocha, você precisa ouvir e praticar. Aí sim, essa casa estará sobre a rocha. E aí, quanto mais eu cavuco, mais eu conheço de Deus. E, gente, cavucar dá trabalho. Nós tivemos uma experiência, né? Lembra que a gente foi, nós cavamos aqui o rodapé da outra igreja para passar o cabo? Lembra disso, Alex? Dá trabalho, dói a mão. Tem tempo. Se for mesmo numa britadeira, mesmo assim, é trabalho. Para cavucar e encontrar Deus, você precisa o quê? Ler a Bíblia, se aprofundar nele. Nós cantamos agora, meus pés sobre a rocha firmarei. Não me abalarei e do Senhor direi, tu és o meu Deus. É isso.
dá trabalho. Então, para a gente ser corpo, você está ouvindo que você tem que ser corpo, então seja corpo. Porque se você não for, você só ouviu. E se só ouviu, sua casa está na areia. E aí vai desabar no primeiro problema que acontecer. Nós somos um corpo. E unidos, para que serve o meu dom? Para eu fazer o Vitor crescer comigo. Para que serve o meu dom? Para o Max crescer comigo, para o Alex crescer comigo. Porque se eu pensar só em mim, sabe o que vai aparecer? Aqueles caras da academia que só treina peito e bíceps. E tríceps. Como é que os caras ficam, Lucas? Grande em cima, monstro em cima, e as canelas? Parece um corneto, um cone. Então, percebe? É uma coxinha de ponta cabeça. Então, se eu malho só a parte de cima, vai faltar o quê? A parte de baixo. Então, quando eu penso só em mim, eu estou só aqui na parte de cima. Só malhando o bíceps. Só malhando o bíceps. O Roberto treinava a perna? Que o Roberto ficou monstrão, né? Ficou com as pernas grossas. Enfim. A gente tem que treinar o corpo inteiro, gente. Mas para treinar o corpo inteiro, eu preciso compartilhar o que Deus me deu. Se Deus te deu um dom, Max, se é, como, né, você está falando que era diferente, minha tia é mais para profeta, né? De orar, de espiritual, de enxergar coisa. Então, ela vai se manifestar no dom dela para ensinar eu que mais no mestre. E eu mais o mestre, mais o dela. E a gente vai se completando e o purê vai se formando. Você está entendendo? E a gente vai se movendo nos dons. Aí tem o pastor, o mestre, o profeta. Aí tem o evangelista. Cadê a Suza? Não está aqui hoje. Tem o evangelista e assim por diante. E juntos nós vamos o quê? Sendo esse purê. E juntos a gente vai se amassando, a gente vai se unindo e trabalhando e se executando na ação dos dons. Amém? Outra coisa, o que é diferente. O que nós temos que fazer é diferente. Mas o nosso para quê tem que ser igual. E para quê que é? Quer comais, quer bebais, fazei para glória de Deus. Nós estamos num propósito só. Glorificar o nome de Cristo. Amém? A Claudete vai se mover no dom dela, glorificando o nome de Cristo. A Tatiane no dela que é diferente, glorificando o corpo de Cristo. Então o nosso o que é diferente, mas o para quê é igual. E por último, ele vai falar de templo. Templo, e lembra a construção. Mas, Roberto, nosso prédio está lindo, bonito, tem iluminação, tem tratamento de som. Isso não é o templo que Jesus estava falando. Jesus estava falando de um templo espiritual. Do que Jesus chama Simão, que é Pedro? Do quê? De pequena pedra. E aí eu sou uma pedra, o Vitor é uma pedra, a Viviane é uma pedra, a Tatiana é uma pedra. E as pedrinhas unidas formam o edifício. Vocês estão entendendo? Então, juntos. E por que nós somos o templo? Porque, olha só, nós temos o poder de juntos. Lembra que a gente falou do que acontece quando cultuamos? Lembra dessa pregação? O que acontece quando nós cultuamos? Vocês lembram disso? Então, quando nós estamos juntos, no mesmo Espírito, nós atraímos a manifestação do céu aqui. Então, juntos criamos uma atmosfera celestial. Deus começa a se manifestar neste lugar. Amém? Quem crê nisso? Amém. Dê um glória a Deus. Fala, acorda, irmão, que está do lado. Aleluia. Vamos lá. Bom, para concluir. Então, a gente falou de templo. Existem etapas para construir um templo. Existem etapas para eu construir algo, certo? Né, Max? Então, a primeira delas é encontrar as pedras. Eu consigo construir um templo sem pedra? Não. Eu preciso encontrar essas pedras vivas. E o evangelismo vai fazer isso. Você vai fazer isso sendo cópia de Jesus e trazendo pessoas para essa família.
Então, primeiro a gente encontra as pedras, e aí essas pedras vêm como? Fala para mim. Vem tudo, né, do jeito delas. Essas pedrinhas vêm cheias de imperfeições. Mas a palavra diz que existe uma pedra angular e que ela é o molde das outras. Então, primeiro eu encontro a pedrinha e depois eu discipulo essa pedrinha. E é no discipulado que a gente começa a cortar a pedrinha. Faz um corte aqui, de lá, e ela vai encaixar. Depois pega a Viviane. Corta. Encaixa a Viviane. Certo? Pega a Bia. Corta. Encaixa a Bia. Oi? Só. Mas somos, né? Aqui nós somos uma unidade dos imperfeitos. É isso. Lembra das batatas? Nós estamos aqui para nos ajustar a mim. Se ajustar a pastora da igreja? Se ajustar a quem? A Cristo, que é a pedra angular. Então, para ser templo, a gente encontra essas pedras, e essas pedras vêm, e agora elas são moldadas. Ela pode ser moldada com brutalidade? Ela vai espatifar. Ela pode ser moldada dizendo sim para tudo? Não, porque ela não vai, né, mudar nada. Tem que ser na medida certa. E precisa de alguém que discipule. E já fazendo a propaganda da conferência, nessa conferência você vai aprender a discipular. Essa comunidade, essa família só vai crescer. Tá vendo esses bancos aí, ó, vazios? Olha para o lado. Eu tenho certeza que isso ano que vem não estará mais assim. Não terá lugar para as pessoas sentar. Só que para isso acontecer, nós precisamos ter essa família que liga um para os outros. Nós temos esse corpo que age, que está em movimento, que está em ação. E aí nós precisamos pegar essas pedrinhas, porque a gente tem que achar as pedrinhas de fora, sim, mas tem muita pedrinha aqui que precisa de ajuste. E uma pessoa só ajustando, não vai acontecer muita coisa. Aconteceu uma aqui, uma acolá. E vai passar 50 anos, vou ter 10 pedrinhas. Porque isso dá tempo, leva tempo. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade discipular alguém. Cuidar de alguém, ajustar essa pedra. Talhar essa pedra. Então, lá em Mateus 28 diz assim, ó, ensinando-as a obedecer. Gente, como é que eu ensino alguém a obedecer alguma coisa? Como? Obedecendo. Já pensou, Walter? Você não pode passar farol vermelho, você não pode passar farol vermelho, você não pode, tá? Você pode tomar uma multa, você não pode. E aí o Walter anda comigo, e aí eu tô com pressa e passo o farol vermelho. Você está entendendo? Então, o discipulado só acontece se o meu discurso se alinha com o que eu faço. Você está entendendo? Então, eu estou convivendo tanto com o Max. E, gente, pais, as nossas ações falam muito mais alto que qualquer grito que você dê. Vocês sabiam disso? Filho não pode. E ele vê você fazendo. Filho não briga com um coleguinha e você briga com a mulher em casa. Filho não pode soltar pum na mesa, ele vê você soltando. Filho, né? É exatamente isso. Então, ó, o discipulado só acontece vida na vida, sabe? Essa coisa de andar junto. A gente tem que parar com essa ideia de que igreja é você sentado olhando para frente. Isso não é igreja, pelo amor de Deus. Culto não é igreja. Culto é o momento que nós estamos juntos, adorando ao Senhor, sendo agradecidos e tal, mas aqui não é discipulado, não dá tempo para isso. E última etapa, primeiro encontro a pedra, depois eu lapido a pedra e agora a gente encaixa ela no lugar certo. Então a Lilian chegou aqui e ela foi sendo lapidada. E agora eu encaixo a Lilian, aonde ela vai florescer, onde ela vai dar fruto. Eu ajudo o Everton a dar fruto, e eu vou encaixar ele no lugar aonde Deus quer que ele esteja. Amém? Então isso é responsabilidade do pastor, gente?
É responsabilidade da escola bíblica? Não, é nossa responsabilidade, é nossa. Olha menos para cima só e olha para o lado também. Jesus morreu em forma de uma cruz. Olhamos para cima, mas a gente não pode viver assim, olhando para o céu. A gente tem que olhar para quem está do nosso lado. Olha para quem está do seu lado, as pessoas precisam de você. E todas as pedras aqui, todos vocês e vocês que estão assistindo, todos vocês são preciosos, todos vocês são necessários. Todos nós somos necessários. Então pega essa responsabilidade. E agora essa pedrinha encaixada. E aí quando ela é encaixada, ela sabe o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer. E ela vai começar a achar novas pedras, ela vai começar a lapidar pedras de novo e encaixar em outros lugares. E a igreja vai se montando. E vai se manifestando. É muito bonito ver uma igreja cheia. Mas nós não queremos números. A gente tem que se perguntar, quantas árvores tem no nosso pomar. A gente tem que se perguntar quantas árvores estão dando fruto. Quantas árvores estão dando fruto? Será que está dando fruto? Eu estou dando fruto? Nós temos que dar fruto, gente. Amém? E só para concluir, lá 1 João diz assim, ó, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, igreja, não é púlpito, não é microfone, não é momento de louvor, não é momento de dízimo, não é momento de adoração. Igreja é amar os nossos irmãos. Somos uma família, somos um corpo, somos um templo e somos um purê. Amém? E por que não pode? Por que eu falei que igreja não é culto? Não é culto. Não dá tempo. Eu não tenho tempo de conviver com vocês aqui em 1 hora, 2 horas e meia. Não tem como. A gente pode trocar uma ideia depois do culto? Dá. Mas dá para se aprofundar numa conversa aqui dentro? Sim ou não? Não dá tempo. E ainda mais que tudo corrido. Que a pessoa já tem que sair correndo daqui para fazer a janta. Gamil parece o The Flash. Melhorou, né, Gamil? Agora, né? Mas antigamente parecia meu avô. Dava o sinal, parecia aquelas crianças. Quando não vê a hora de ir embora da escola. Não só ele, gente, todo mundo, assim, a maior parte. E a gente entende, as pessoas têm afazeres. Mas aqui não tem como se relacionar. Infelizmente, não dá. Não dá. Outra coisa. A Bíblia manda a gente manifestar os nossos dons. Nesse espaço aqui, gente, se eu começasse a dar oportunidade para todo mundo... Já estamos 2 horas e 24, já estou finalizando, não atirem tomate em mim. Daria tempo, você ia ficar aqui até 3 horas da manhã. Se cada um resolvesse pegar o microfone e ter oportunidade, você sairia daqui 3 horas da manhã. Então, num culto, não tem como você, todo mundo manifestar os seus dons. No máximo, umas 3 pessoas, né? Às vezes, quem abre o culto, quem prega, quem ministra alguma coisa, né? Ele consegue manifestar o dom dele. Então aqui não é o lugar para isso, não dá, não tem como, não tem como. E qual que é o lugar de fazer isso? Qual que é o lugar de ser igreja? Se aqui não é o lugar, qual é o lugar de ser igreja? Fala para mim. Todos os outros. Mas nós estamos fazendo isso? Não, não estamos fazendo isso. E o desafio da semana, olha lá, tem um desafio. O desafio da semana é ser igreja. Wellington, como eu vou ser igreja, não sei, mas você vai se reunir com alguém. Ou fisicamente, ou usa o WhatsApp, usa o que você quiser. Mas o desafio é você se reunir com alguém. Mas eu vou falar o quê? Gente, pergunta o nome, tipo sanguíneo, o que a pessoa gosta de fazer, o que a pessoa entendeu da palavra. Pergunta isso, o que você entendeu da palavra? Entendi isso aqui, foi legal, tal, não sei o quê. Você viu a escola bíblica lá, dos jovens casados, junto com os outros, não é velhos, né? Os mais antigos casados. Isso é ser igreja. O Brunão chegou aí, ó. Já fez amizade com alguém, Brunão? Mais ou menos.
O Nicolas veio com a família semana passada, alguém pegou o contato dele? Ô Nicolas, que bom que você está vindo, tal, não sei o quê. Ou vocês vão deixar para a pastora fazer isso? É responsabilidade nossa. Então, o desafio é: se reúna com alguém. Não importa quem seja. Se reúna com alguém. E se relacione. Fala da palavra de hoje. Fala de um vídeo que você viu, uma música que você ouviu, mas compartilha algo, de alguma forma. E aí, se você conseguir fazer presencial, amém. Tira uma foto, posta lá no Instagram e marca a gente. Porque isso aí vai engajar outras pessoas a fazer a mesma coisa. É para se aparecer isso, gente? É para você encorajar outras pessoas a fazerem. Pega lá o Maradona, Rose. Maradona, você, a Catiane. Pega seu pai lá. Faz um culto junto lá. Não precisa ser 2 horas, a gente fica lá rodando no poder, na vigília. Não precisa disso. Gente, 30 minutos. 30 minutos. Numa semana de tanto. Não sei quantas horas tem uma semana, mas eu sei que são muitas. Mais de quase 200 horas. Dá mais, né? 3 dias dá 78, dá quase 200 horas. O que são 30 minutos para 200 horas? Fala para mim, é nada. Mas é um começo. É um começo. Então, ó, seja igreja. Olha para quem está do seu lado e fala assim: seja igreja. Seja igreja de Deus. Glória a Deus. Pode se levantar.